Eu pisei no terreno onde a sombra governa, com um nome sagrado e a vontade eterna. Enquanto os covardes fugiam do clarão, eu fui pra dentro do fogo com a Bíblia na mão. O ar era enxofre, o chão era brasa, mas quem tem dono no céu faz do inferno sua casa. Mais uma vez, na cena biker, com biker de verdade, meu amigo Caio do Falcões de Cristo. Seja bem-vindo, meu irmão. Se liga nesse grande rolê. Caio, pra quem não te conhece na Nação Biker, é difícil, né? Porque eu não conhecer esse irmão, que ele roda mesmo, uma empatia gigante, uma maestria, uma educação. Seja bem-vindo ao Pod GordoCast, meu irmão. A honra é toda minha, Gordo. E quando você fala assim, eu tento sempre inibir a minha vaidade, né? A vaidade não é um bom produto que a gente possa apresentar, mas você, na sua fala aí, que a gente não tinha combinado nada, me fez lembrar a festa do macaco do ano passado. Olha aí. Eu cheguei lá, aí tava com a Alê do Atos 2, um abraço, Alê. Um abraço, meu irmão. E aí ele falou assim, Caio, vamos ali conhecer o Pateta, você já conhece? Eu falei assim, cara, só... né, de vídeo, pessoalmente, realmente eu não conhecia a figuraça do Pateta. E aí, quando ele foi me levar lá na barraca do Pateta, o segurança falou assim, pode parando aí, vocês podem entrar, ele ali não pode não, e apontou pra mim. Olha. Eu olhei pra cara, eu falei, eu não conheço esse cara, o que ele tá... O que eu fiz, né, que ele já me barrou na entrada? E aí, rapaz, ele vira pra mim e fala assim, você lembra que você me perguntou isso na internet? E eu não lembrava, cara. Eu falei assim, cara, como é que esse cara tá lembrando mais do que eu? Ali tem memória, ali eu sei que ele tem memória mesmo. Não é à toa que é o segurança, né, pô? É. E aí ele fala assim, pô, aí ele foi me lembrando, eu fui, não, caraca, agora eu lembrei de você, sensacional. Aí ele bate no peito do meu filho e fala assim, sabe por que eu sei isso do teu pai? Porque eu tô acompanhando os rolês que ele dá. Teu pai é de verdade, tá toda hora na pista. Olha aí, aí tu fala, pô... sensacional. Tem quem reconheça, né? E na cena é assim, né, mano? Quando pensa que a gente não tá sendo observado, né? E um clube tradicional, né? Opa! Não é qualquer clube que tá brincando de ser motoclube, né? Um forte abraço ao meu irmão Pateta, que inclusive está marcado para voltar aqui já. Legal. Fazer o podcast. E motoclube também, sensacional o motoclube dele, né? O Zangado. O seu Wilson também está convidado para vir aqui com ele. Bacana. Os integrantes, um forte abraço aí ao Jesus, ao Borracha. Forte abraço a todos meus irmãos. Irmão, quem é o Caio sem colete? Rapaz, o Caio sem colete, tá arriscado dizer que eu sou um artista. Um artista. Talvez um arteiro também. Por quê, meu irmão? Porque eu tive o prazer, Gordo, de, na formação escolar, conhecer um colégio que já não existe mais, não é propaganda que eu vou fazer aqui, chama-se Colégio Afonso Celso, mas que influenciou a minha vida. Os donos daquele colégio me apresentaram algo que não foi só uma educação escolar. Ali eu aprendi cultura. Uma educação para a vida. Para a vida. Ali eles levavam banda sinfônica, levavam dança gaúcha, imagina, gaúcha no Rio de Janeiro. Olha aí. Levavam coleção de selo, museu, então tinha tudo naquele colégio, e aquilo que eu acabei me tornando sem colete, que é professor de educação física, então todos os esportes eu pude experimentar ali. O Colégio Afonso Celso fez a diferença na minha vida. Que legal, então o homem Caio sem colete é cultura. É cultura. Como nasceu a paixão pelas motocicletas então, depois desse período de educação na escola, irmão? Então, a motocicleta, curiosamente, Gordo, quando eu tinha ali por volta de 7 anos de idade, eu me recordo de eu pendurado na minha janela, num prédio, e aí um cara desequilibrou, estava com a moto parada na esquina, ele desequilibrou e tombou pro lado. Quando ele tombou, aquele grito assustou uma criança de 7 anos. Foram lá, tiraram a moto e da onde eu olhei, a moto dele a perna dele era um S, porque a moto fez peso exatamente no meio-fio. E naquele momento eu falei assim, se esse negócio tem um perigo parado, andando então eu nunca vou andar nisso daí. Colocou na cabeça que nunca ia andar. Nunca vou andar de moto, isso é muito perigoso, tá doido, isso é coisa de gente maluca.
E aí, em pouco tempo, 2 anos depois, eu já estava com o meu velocípede, colocando ele em cima de um carrinho de rolemã, e quando a gente descia a ladeira, eu freava com o nariz, porque a careia no chão. Sensacional, hein, E aí eu falei assim, não, cair também é bom pra caramba, cair faz parte da vida. Não é? E aí dali eu já virei o louco da bicicleta. As amigas da minha mãe ligavam pra ela e falavam assim, teu filho vai morrer no meio de Campo Grande. É doidão, é doidão. Ele anda voado, teu filho não é normal não, hein? E dali eu já pulei pra moto e... Duas rodas, né? Ou dois, né? Eu pulei na certeza de que não, agora eu vou ter juízo. Com moto eu vou ter juízo, pô. Que nada, ando voado até hoje, gordo. Irmão, qual foi a primeira moto que você teve, então? Então, eu tive, em função desse atraso de será que eu posso, será que eu não posso, minha primeira moto foi uma Shadow 750, aquela que já é com eixo cardan. Olha aí. Então eu já comecei com um motão. Eu até andei numa CG de um amigo, coisa e tal, mas a minha primeira realmente, quando eu comprei, foi uma Shadow 750. E a viagem logo que você fez, essa primeira viagem longa foi qual? Na época da Shadow, a viagem mais longa que eu fiz foi para o Espírito Santo. Eu era de um outro motoclube que tenho certeza que tem autorização para falar aqui, porque eles sabem que eu tenho amor por eles até hoje, o Ossos Quebrados. Um abraço, XT. Um abraço, meus irmãos. XT é o presidente do Ossos Quebrados. E saiu pela porta da frente, né, irmão? Quando a gente sai pela porta da frente, a gente não tem vergonha de falar, né? Exatamente, isso que é a parte boa do negócio. E aí a gente foi passar carnaval no Espírito Santo, então reunimos umas 10 motos, fomos pro Espírito Santo. Na época da Shadow, essa foi a viagem mais longa. E em relação a sair pela porta da frente, irmão, o que o irmão tem pra falar pra nação biker? Cara, sair pela porta da frente, eu acho que é uma maestria que você tem que ter ou adquirir conforme a experiência de vida. Porque nada vale a pena se você achar que o bom é a briga, o que vale é a briga, a briga é o que resolve. Não, nada disso. Não vai resolver. Né? Eu até bem pouco tempo carregava aqui, agora tirei porque eu mudei de colete, tô com esse outro colete aqui. Bonitão, hein, mano, esse colete, hein? Um colete que a gente fez questão de não dizer nome, não dizer qual é o título que eu carrego no motoclube, que isso também é vaidade, né? Mas no meu outro colete eu carregava uma tarja escrita aqui, pacificador. Porque eu acho que isso é um grande barato que as pessoas têm que exercitar. Sabe? Caio, você é pacificador porque você é bonzinho? Não é que eu sou bonzinho. É porque a gente tem que exercitar ser. A gente a cada dia precisa aprender mais a pacificar, a fazer por menos, a não buscar guerra. Então isso é uma pegada que a gente tem que... Todo mundo. Entendi. É independente de segmento. Então sair pela porta da frente é ser pacificador de onde você está. Exato. Aí você consegue ser pela porta da frente de onde você estiver. Aí você está sabendo entrar e sabendo sair. Olha aí, hein? E ser pacificador depois nas redes sociais, né? Porque depois não adianta você entrar nas redes sociais e ficar cuspindo no prato sem você comeu, né, irmão? Isso aí. Que tem um pessoal que gosta, né? Tem. Mas é isso. Falcões de Cristo. Como surgiu o Falcões de Cristo, então, irmão? Então, Falcões de Cristo na minha vida surgiu através de um chamado do Senhor. Eu não posso falar diferente disso. Porque foi uma armadilha, gordo. Uma armadilha do Senhor, sabe? Uma armadilha do bem. Uma armadilha do bem. Do bem. Como é que foi essa armadilha, irmão? Porque foi assim, depois que saí dos ossos, eu falei assim, não, eu não quero mais viver isso. Porque eu vivi intensamente mais de 10 anos, né? Inclusive 6 deles sendo diretor do motoclube. Então é reunião toda semana você tinha algo para definir. Então você estava muito ligado em tudo, como fazer para desenvolver, para evoluir, para o clube crescer, para que tenha o perfil que você entenda que aquele clube tem que ter, né? Qual o perfil que você quer que o seu clube tenha? Às vezes as pessoas não param para pensar nisso. É o perfil família? É o perfil tradicional? Não adianta entrar logo, tem que analisar, né? E aí aquilo que você está definindo que o teu clube vai ter, você tem que entender também que as pessoas que querem entrar ali, caraca, que legal, os ossos tem uma caveira no centro, tudo bem, mas a gente funciona assim, porque esse é o nosso perfil. Entendi. Então você batalha para que esse perfil seja consolidado. Então tem que ter isso também, né? Entendi. E aí quando você faz isso, me perdi.
Meu irmão, eu tenho uma curiosidade nessa perdição sua. Não, vamos lá. O nome Caio. Deixa. Voltei. Conclui. Deixa eu concluir. E aí, mas eu entendendo toda essa formação, quando eu saio, eu falo assim, eu não tô saindo, como a maioria sai, que eu acho uma vergonha, eu vou sair para montar o meu, porque eu não consegui me adaptar de nenhum. Que a maioria faz, né? Que tem mais trocentos outros motoclubes, e ainda assim, não, eu quero montar o meu. Isso também é vaidade. Acho que a palavra do programa vai ser vaidade, hein, Gordo? Toda hora a gente tá voltando nesse ponto naturalmente. Que é vaidade também, né? Você não se adequou ao motoclube, então, por causa da minha vaidade, eu vou montar um pra mim agora. Eu saí pra não viver mais isso. Foi o que eu escolhi pra minha vida. Bom, mas aí eu venho a casar novamente. E a minha atual esposa, ela fala assim, eu quero viver isso aí que você vivenciou. Não ela gostou do rolê. Ela gostou, tá no rolê, né? Não tem como não gostar desse rolê, né? Esse rolê, é que eu sempre, o Pod Gordo Cresce fala, esse rolê tem coisas boas, tem coisas excelentes, tem família, né, mano? É verdade. Então, por mais que tenha família, concordo contigo, mas eu tentei tirar isso da cabeça dela. Não vale a pena, amor. Eu tô te falando, eu sei, eu já vivi isso daí. Mas não vale a pena, não. Mas você não conseguiu. E ela é jogadora comigo. Aí ela fala assim, você tá sendo egoísta, você vivenciou e não quer que eu vivencione. Vivencie. E aí eu cedo e falo assim, tá bom, então vamos entrar nisso daí. Rapaz, aí ela... Eu vou entrar se for um motoclube cristão, porque eu acabei de me converter, então vai que seja diferente, né? E aí ela fala assim, mas meu tio é presidente de um motoclube cristão. Aí eu falei, era armadilha. Eu nem sabia que ela tinha um tio presidente. Foi assim que o irmão conheceu. É. E aí eu chego lá pro tio dela e falo assim, ó, não quero... Que é o Falcões. Que é o Falcões. Aí eu falo assim, ó, não quero rodar não, quero fazer o mínimo possível. Minha esposa quer ter um colete ainda vestido, eu não quero nada não, quero compromisso não. Rapaz, mas Deus é maravilhoso, né? Ele quer transformar a tua vida. E aí ele promoveu isso tudo. Eu entrei no Falcões, 2 anos e meio depois, o tio Flávio resolve sair do Falcões, porque o sonho dele era montar um. E aí não é um montar por vaidade. Ele tinha um motivo para montar um motoclube dele. Ele, durante 19 anos, foi líder, e é líder, de um instituto chamado Vida Plena, que cuida de pessoas dependentes químicas. Entendi. Então ele, eu quero transformar isso num motoclube. Não era vaidade dele. Não era vaidade, ele queria realmente, tinha um propósito com aquilo ali. E aí, resumindo a história, 6 meses depois eu estava na diretoria do Vida Plena, ele ainda não tinha sido fundado ainda, mas eu estava caminhando, o projeto para completamente, e quando ele para, uma amiga nossa de clube fala assim, eu quero fazer um trabalho com casais, vamos voltar com Falcões. E aí o bobinho aqui aceitou, tá bom, vamos. E aí todo mundo apontou o dedo pra mim, não, o Caio é o mais experiente, ele que vai ser o presidente. Eu fui do não querer ser nada a ser o presidente. Na sua vida não é a gente que manda nada, né? Não é a gente que manda, é o senhor, cara, entende? Então a gente tem hoje 6 subsedes, uma em Goiás, e 5 no Rio de Janeiro, mas todo mundo fala assim, cara, a mais agitada é a de Campo Grande. A que mais taca fogo em tudo é a do Caio. E aí a gente começa a virar referência. E Caio, o nome foi dado lá? Caio? Caio é meu nome. Seu nome? Não é verbo, não é nada, é meu nome. Mas eu não caio, queria logo avisar isso. É difícil me derrubar. Já anota aí esse corte, é difícil me derrubar. Não tomara que Caio não, né? Agora, o pessoal tem me chamado muito de Cactus. Por que Cactus? Cactus é o seguinte, eu sempre faço uma brincadeira, meus queridos e amados irmãos cristãos, eu percebo que eles procuram um motoclube cristão porque, tipo assim, se sentem em casa. É ali a zona de conforto, sabe? Então, deixa eu fazer parte desse motoclube. Eu nem sabia que podia. Cristão pode fazer parte de motoclube. As expressões são por aí, são sempre por aí. E aí, não, claro, pode. Mas aí você vê a pegada dos caras que são cristão e não eram biker antes, né? Tem uma pegada muito diferente. Se você era biker e depois virou cristão, você tem uma pegada. Se você a vida inteira foi cristão e aí depois se interessou pelo clube, você vai dar uma engatinhada a ser um bike. É natural.
Isso é normal. Não faz tempo que você anda de moto, né? Não vai ser... Exatamente. E aí eu brinco muito com eles, que eu falo assim pra eles, ó, vocês gostam mesmo de tomar café da manhã junto. Toda hora, vamos fazer o que hoje para aumentar o reino? Gente, tem que aumentar o reino. Aí eles, não, vamos sair para tomar café. Vamos sair de Big Trail para tomar café. Eu falo, vocês estão mais para Florzinha de Jesus. Aí o negócio pegou Florzinha de Jesus, Florzinha de Jesus. Aí eu falei assim, só que eu não sou Florzinha de Jesus, não. Eu sou um cactus que floresço até no deserto. Aliás, quer lugar melhor? Deserto onde Jesus foi testado? Então não, comigo o buraco é mais embaixo. Olha aí. Então essa é a grande diferença para aquele que veio de ser biker raiz e de quem começou no rolê. Exato. Quando a gente fala isso, eu preciso lembrar do Pregadores do Caminho, que tem um curso lá sensacional no Rio de Janeiro. É um curso online, então você atinge outros estados, chamado EMUM. Que é a Escola de Missões Urbanas. E por que eu acho esse curso tão sensacional, Gordo? Porque ele pega exatamente isso que a gente falou agora, entre o ser biker e o ser cristão, e equilibra. Que tem gente que é muito biker e é pouco cristão, tem que aprender mais coisas da Bíblia. E tem gente que é muito cristão, não sabe nada de ser biker. O EMUM vai e equilibra essas pontas. Então, isso é muito legal. Porque se você quer ser biker e ser cristão, você tem que agir de acordo com o que, né? Ô, Gordo, vamos adiantar então um assunto que eu queria... Que bom que você falou isso daí, a gente vai adiantar. Fica à vontade, irmão. Eu tenho feito... Depois de vários cursos na igreja, depois de rodar na cena biker como cristão, né? Eu já não rodo mais como aquela pessoa mundana que eu era, né? E quando eu faço isso, Gordo, eu comecei a entender plenamente algo que eu acho que nem todos os meus irmãos entenderam. E aí, que é, irmão? Que legal eu poder ter essa oportunidade aqui de poder dizer isso, espalhar para o Brasil todo. Nós precisamos entender que a missão do motociclista cristão é ser missionário. Missionário transcultural. Ou seja, tem muita gente que quer ser missionário para ir para outro país, para ver outra cultura, para colocar Jesus lá naquele coração. Bacana. Mas nós precisamos primeiro conseguir entrar na nossa cultura bike dentro do nosso país. Se você não conseguir ter relacionamento com os verdadeiros, né? Com o teu irmão do lado, né? Com o meu irmão do lado, com os caras que têm... Eles vivem isso aqui de verdade. Como eu sou apaixonado. Os meus anéis, as minhas pulseiras, onde quer que você me encontre em Campo Grande, você vai ver, eu tô com elas. Por quê? Porque isso aqui é parte da minha cultura. Eu realmente, eu vivo isso daqui minuto a minuto por dia, né? Agora, como é que você faz para entrar nessa cultura? Se você chegar lá com um papo de crente, ninguém vai te aceitar, irmão. O meu pastor fala isso direto. O Caio vai onde se chegar, ninguém me escuta, mas o Caio, eles escutam. Porque inclusive, a gente tem regra de como falar, né? Tem coisa que a gente vai lá para falar de religião, aí vamos tocar num ponto importantíssimo. Como eu tenho visto gente experiente da cena biker falando assim, ó, não combina. Falar de religião não combina. Quando foi que eu falei de religião? Pergunta às pessoas que estão do meu lado. Quando foi que eu falei? Eu não falo de religião. Porque religião é doutrina. E não é isso, a gente só fala do Criador. E sabe quando é que a gente fala do Criador? Somente quando pedem pra gente falar. A gente não chega lá na rua Ceará falando de Jesus. A gente chega lá falando da moto que não pegou, que tem que mudar o relé, que tem que... a correia tá solta. E aí, de repente, o cara fala assim, ó, meu sobrinho tá mal, Caio. Tem como você fazer uma oração? Claro. Se pedir, a gente fala, se não pedir, é uma regra nossa, que as pessoas não sabem isso. Então, quando as pessoas dizem somos de Cristo, mas também não impede ela valorizar a cultura biker, né? Claro que não. Claro. Na verdade, ela tem que valorizar muito a cultura, né? Porque ela está lá, né? Exatamente. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte: Jesus pediu para que a gente levasse as palavras sagradas até os confins da terra. Está na Bíblia. Então, assim, é em qualquer lugar. Aí o pessoal acha estranho que eu parei ali para falar com o homoafetivo, com o drogado, com o marginal. Não, é para todos. Então eu falo com qualquer pessoa. E na certeza de que nada daquilo vai me atingir. Porque eu tô com ele. É tudo para ele. Irmão,
A gente estava falando de egos e Flávio estava falando um pouco das pessoas que têm muito ego, né? Agora há pouco a gente estava falando disso, né? Você acha que no meio cristão, no meio ou do moto cristão ou do moto evangélico, tem muito isso ainda? Rapaz, parece que esse segmento é fácil, né? Mas esse segmento não é fácil, não. É muito curioso isso. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o largo e o estreito. O nosso é sempre estreito. O nosso não tem nada largo, não tem nada facilitado. É impressionante como é que eu que vivenciei um motoclube secular, um motoclube do mundo, um motoclube que não é cristão, seja, use o termo que você quiser, meu amigo, eu não estou discriminando ninguém que mude essa terminologia. Um motoclube que não é cristão. Eu que vivenciei os dois lados, percebo claramente que é muito mais fácil o motoclube que não é cristão. Às vezes eu até brinco, falando com o pessoal, que o verdadeiro... Pega essa daí. O verdadeiro old school somos nós. Vai ter gente que vai se roer agora. O verdadeiro old school... Sabe por quê? É sério isso. Porque a gente é atacado o tempo todo. Esse programa aqui, inclusive, aí eu vou contar os bastidores. Conta. Esse programa aqui, o celular do meu amigo gordo quebrou quando vinha pra cá. Verdade. Na hora de conseguir chegar aqui no horário, não conseguiu. Meu irmão, era pra nem sair isso aqui. Eu tenho que voltar pro Rio de Janeiro hoje. Era pra mim virar e ir embora. Sabe por quê? Porque a gente tem uma batalha espiritual, gente. Isso não eu fico muito à vontade em contar, porque assim, eu não combinei nada com o Gordo, aconteceu com ele, não aconteceu comigo. Eu, graças a Deus, cumpri tudo, meu telefone tá aqui certinho, cheguei no horário, mas ele tá vendo o que é verdadeiramente entrevistar o cristão que tá em batalha. Então, assim, aí eu brinco com meus amigos, problema se eles ficarem chateados. Eu sou o verdadeiro old school. Porque é uma escola rígida, é brabo se manter aquilo ali. Não tem nada fácil com a gente. E às vezes a gente é atacado até mesmo pelos nossos irmãos. Pega essa visão. Eu ouvi uma legenda de vocês dizendo, não importa de onde vêm os ataques. Que ataques foram esses? Então, teve um irmão, teve um pastor de um motoclube grande, cristão, líder supremo desse motoclube, que certa vez eu estava tentando apaziguar um problema que aconteceu com o meu clube, diga-se de passagem, de uma época em que eu nem estava no clube, mas eu fui ser a figura pacificadora. Eu levei um ano, Gordo, para rodar vários estados, conversar com várias pessoas. Caramba, para que isso... trabalho, hein? Que trabalho, hein? Esquece isso, irmão, esquece. Não vamos entrar em briga, não. A gente não vai ter briga, nem que eu tenha que brigar para não brigar, sabe? Então não vai rolar isso, não. E até quando eu cheguei na figura suprema, crente que... agora sim, agora eu vou convencer o cara, né? Agora eu vou... Um pastor virou para mim, meteu o dedo na minha cara e falou assim... O teu motoclube não é abençoado. Cara, até com a pouca experiência que eu tenho. Caramba. Se eu sou pastor, eu não sou pastor. Vale a pena contar novamente, o pessoal insiste nisso. Eu recebo, mas eu não sou pastor. Gente, se eu sou pastor, eu quero mais é levar a bênção para todo mundo. Eu não posso apontar o dedo e falar assim, ó, o seu motoclube não é abençoado. Manda a bênção para mim então, pastor. Mas tu pensa que eu fiquei chateado com ele? Te deu foi força, né? Ele me deu foi força. E ele, além disso, ele me honrou, sabe por quê? Porque na hora que ele apontou o dedo pra mim, ele foi dando passos pra trás, mostrando o receio da minha reação. Ele sabia que o bicho podia pecar. Olha o tamanho do mano, educação física, mano. Olha o tamanho A raquete. Mas é o seguinte, irmão, eu tava num local muito abençoado, eu tava na Bayer, em Brasília, na Bayer do Pregadores do Caminho. Eu não vou fazer vergonha na casa dos meus irmãos, nunca. Aliás, um abraço, presidente Kleber. Um abraço, irmão aí. Porque, inclusive, mano, eu acho que é assim, né? Se você prega ser pacificador, né? Por que você vai tomar uma atitude dessa? Exato. E mais, né? A pessoa, ela saiu culpada do assunto, porque se ela diz que é um seguidor de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nunca julgou as pessoas, né? Então ele mesmo já disse que tipo de pessoa que ele era, não é verdade? O tempo mostra, né? Também vi outra legenda de vocês, Diga lá. de uma frase que chamou atenção. Por que o Gold não morre? O que significa, qual o significado, irmão?
Então, isso daí é uma brincadeira que eu faço. Já até vou contar vou dar um spoiler aqui. Eu comecei a escrever um livro, parei, não sei se volto, mas enfim, isso tá lá no livro, isso daí era uma frase impactante lá pro livro. Tem um pessoal old school aí, que eu admiro muito, né? E que sempre coloca no final do texto assim, o old não morre. E aí eu sempre, para provocar eles, né, no bom sentido provocar, eu botei o old não morre e o God jamais morrerá. Olha aí, então, uma brincadeira com os manos. A gente tem que tentar entender isso daí, né? Claro que a velha escola não pode morrer. Eu também vou lutar por isso, apesar de eu não ser velha escola. Né? Quem pensa que eu digo que eu sou velha escola, não sou não. O cristão não tem condição de ser old school. Ele pode se aproximar da escola, ele pode interagir com essa escola maravilhosa, que eu tanto admiro, mas tem hábitos ali que não dá pra gente fazer a mesma coisa. A gente tem que ter coerência nas nossas ações. Então, eu não sou. Porém, eu sou pró-old school, eu sou a favor do old school. Isso tem que ficar bem entendido. E dessa forma, gente, a gente colocou... Se a escola nunca vai morrer, essa maravilhosa escola, o nosso Jesus, o nosso Criador, o nosso Deus, God, jamais morrerá. Então é só para fazer uma associação que a gente está junto na pegada. Legal. É isso. O projeto Harmonia de Casais, irmão, como que funciona esse projeto de vocês lá? Então, o Harmonia de Casais ele está meio congelado agora, mas é uma preocupação em função da gente entender que tem... Bom, primeiro, o relacionamento a dois é, para mim, a coisa mais complicada que já existiu, né? Eu acho que para todo mundo é assim. Não tem um casal que não tenha passado um perrengue, que não tenha... Claro. Isso acontece na vida de todo mundo. Duas pessoas criadas em lá diferentes, se juntam na mesma casa, né? Exato. Mano? Como é que isso dá certo? Só Jesus, cara. Não tem como dar certo. Tem que ter alguém ajudando, né, mano? E aí, o que acontece? Esse projeto é um projeto onde a gente tenta pegar a experiência que a gente tem de vida e orientar, no meu caso, o homem, no caso da minha esposa, a mulher, dando dicas para que esse relacionamento venha a ter uma harmonia. Já com a experiência que vocês têm, né? Exatamente. Quantas besteiras eu já fiz na vida? Então, na hora que o cara vai fazer uma besteira, eu já sei. E aí eu interrogo ele antes. Entende? Isso é muito parecido, vale a pena dizer, Gordo. Fica à vontade. Eu sou professor de educação física e fui durante 20 anos professor universitário. Gordo, o dia que eu entrava na sala e falava assim, ó, hoje eu vim com vontade de tomar cola. Rapaz, mas não passava uma cola. E teve um ano que aquilo ali virou... Se fosse uma época dos memes, aquilo ali ia extravasar. Porque eu entrei com essa vontade numa prova minha e falei assim, ó, hoje eu vim pra tomar. E o pessoal não acreditou. Tomei 7 na mesma noite. 7 pedaços de papel. O aluno nunca vai enganar o professor. O professor às vezes faz vista grossa, exatamente. Olha pra cima dele. Não é vista grossa, é porque tá ocupado com outras coisas. Mas se realmente ficar focado, o aluno não passa o professor nunca, né? Esse papo que o professor, o aluno passou o professor, isso não acontece. A gente tem a experiência, né? A gente já vivenciou aquilo ali quantas vezes. Então, assim, eu peguei todas as 7, desenhei o símbolo da Polícia Federal e botei PF, mas era de professor federal. Aí fotografei, foi uma graça. Que legal, assim, hein, mano? Que rolê fantástico. Mano, nesse rolê de ajudar casais, de ajudar os irmãos na Sinabac, qual foi o testemunho mais emocionante que você presenciou dentro do Falcões? Que você falou, olha, isso que eu passei realmente foi porque tem vários, mas um dos mais emocionantes, por exemplo. Então, um dos mais sensacionais, aí você vai me obrigar a falar de um assunto que eu acho legal falar, todo mundo sempre me pede para falar. A gente lá como MC, como motoclube de verdade, motoclube não se mede pela quantidade de pessoas, sim pela qualidade dos seus membros. Olha aí. Essa é a verdade. Meu motoclube é pequeno, mas ele faz coisas de motoclube grande, né? Que a atitude torna ele grande, né? Exatamente, é a atitude que torna. Então, assim, a gente tem uma viagem anual, que é obrigatória, que é uma viagem igual os grandes fazem, só que é uma viagem com Jesus. Então a gente ora 6 meses, a gente programa em que casa que a gente vai, como é que a gente vai fazer, tudo.
Tudo. Certo. E essa viagem nossa chama-se peregrinação. A gente realmente sente fazer ela junto com Cristo. E aí o que acontece? Num ano retrasado, a gente vivenciou uma situação indo para Goiás e Brasília, né? O tempo passou, eu tô num congresso, que é o Congresso Nacional do Motociclista Cristão, que acontece lá em Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, um abraço pro pessoal do Motojet. E aí eu tô lá no congresso e fui dar uma das palestras que era justamente para explicar como é que se monta a peregrinação, quais são as etapas que tem que ter para a peregrinação conseguir sair, quais são as regras básicas, o que tem que ter, senão não funciona. E aí eu tô contando lá, de repente, uma irmã lá de trás levanta, gordo. Porque o tempo todo, o que você fala? Qual é o ponto central da peregrinação? Jesus está contigo. Não tenha dúvida de ele vai te mostrar uma hora aqui, outra hora. Ele está contigo. Ele quer cuidar de você. E aí, quando eu estou contando isso tudo para a plateia, uma plateia gigante, tinha mais ou menos umas 200 pessoas, muitos estavam dispersos para outra coisa, mas ali, naquele momento, tinha pelo menos 200 pessoas. E aí, essa menina levanta lá de trás e fala assim para mim: eu não te conhecia até hoje. Eu só sabia de você que eram irmãos que viriam dormir na nossa sede, em Brasília. Quando o nosso líder falou assim, leva para ele travesseiro, leva manta, leva para ele poder dormir, eu fui preconceituosa. Eu pensei assim, não, aquele pessoal deixa tudo bagunçado aqui, sem saber quem era que vinha. Eu só tô te conhecendo hoje, 2 anos depois. E aí eu pensei assim, vou levar qualquer coisa. Mas naquele momento o Senhor me interpelou e eu escutei a seguinte frase: leve o que você tem de melhor. Então eu queria testemunhar aqui na frente de todo mundo que quando você fala que o Senhor cuida de vocês na viagem, é verdade, porque ele falou comigo e a gente nem se conhecia. Esse foi um dos mais emocionantes. Esse foi brabo, gordo. Eu nem conhecia. Como é que a mulher sabia? Ela não conhecia o que era peregrinação. Isso te emocionou muito, né? Ela só... Tu quer que eu chore, né? Eu tô entendendo. Não quer não. Ó, pegada. Não é ruim, rapaz. Aqui é cactus, rapaz. Não quero chorar, não. Eu perguntei se foi o mais emocionante, né, mano? Não, é emocionante demais, porque assim, como é que você explica a pessoa que não sabia o que era a peregrinação? A pessoa que não te conhecia. Entendi. E fala assim, caraca, tudo que você tá falando aí foi o que Deus falou no meu coração, que ele mandou. Aí ela ainda falou assim, ó, eu mandei lavar um edredom, cara, crente que era pra mim, e eu doei pra vocês, dormirem no edredom. Então assim, isso é impactante demais, é uma viagem que mexe muito com a gente. Que legal o rolê, hein? Mano, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores? Vamos falar desse mano aqui que me presenteou, um pouquinho dele, né? Olha que bacana. Eu quero agradecer esse mano aqui. Qual que você quer primeiro? Não, o HD. O HD Peça. Esse é o Eric. O Eric é o seguinte, às vezes o pessoal me pergunta assim, Caio, você tá com uma Harley agora, né? Tá com dinheiro, né? Eu falo, não tô com dinheiro não, irmão. Mas eu sou tão apaixonado por isso que eu tenho. Pô, Caio, mas as peças aumentaram muito o valor. Eu falo, desde 2024 tá um absurdo. O dólar tá disparando, é um absurdo. Mas deixa eu te apresentar o Eric. Porque o Eric é um cara assim que vive com a gente no meio, ele tá em tudo quanto é evento. É um cara que vai parcelar pra você em várias vezes. É um cara que quer facilitar a tua vida. Érico, tu sabe que eu sou teu fã, tá aqui, ó, tua marca aqui vai ficar na mesa do Gordo aqui em todas as entrevistas. Sim, e você tem que ser valorizado, meu irmão, porque você facilita e você tá com a gente. Isso faz toda a diferença. Quem tem Harley no Brasil não conhece o Eric, é um absurdo. Pronto, falei. Olha aí, hein? Um abraço ao irmão, né, que realmente seja muito sucesso na sua vida, que Deus te abençoe sempre, irmão, né, por esse grande presente aqui que mandou. E agora, todos os irmãos que vêm aqui agora estão convidados a deixar alguma coisa na mesa, né, irmão? É isso aí, foi uma grande ideia. Também o nosso irmão, agora vamos falar do Nilo Motopeças, né, irmão? Isso. Fala um pouquinho desse mano aí. Esse daí é o Glauber, da Nilo Motopeças. O Glauber é um cara sensacional. Eu conheci o pai dele. O pai dele era um biker muito bacana, adorava uma aventura. A primeira viagem de aventura que eu fiz, que aliás deu tudo errado, e isso foi sensacional, porque a gente saiu para
para rodar 6 dias na Estrada Real. Era Estrada Real, isso já tem 24 anos atrás, tem um bom tempo. E aí, o presidente do clube falou assim, eu quero que o professor vá. Na época, meu apelido era professor, eu quero que o professor vá. Olha aí. Eu falei, pô, mas eu só posso ir se for janeiro, porque o professor trabalha o ano inteiro. Aí ele falou assim, então vai ser em janeiro. Né? O Paulo Guilherme, um abraço, Paulo Guilherme também. E aí, deu tudo errado, porque choveu o tempo todo. A gente não se tocou de que a gente queria um desafio grande, mas não precisava ter chuva o tempo todo. Foi chuva. Mas, ô gordo, era de manhã, de tarde e de noite. A gente em cima da motocicleta, às vezes passando por estrada de barro, e chuva. E o pai do Glauber, o Nilo, ele foi nessa viagem. Então, por isso que a gente está falando com tanto carinho. Nilo Motopeça é uma loja lá de Campo Grande que atende todo mundo, faz parceria. É um cara que tem que ser muito valorizado no bairro. Aliás, por falar em parceria, por falar em aliança, queria emendar, não sei se você queria falar alguma coisa no meio. Fica à vontade, meu irmão. A gente faz parte de 2 alianças. Tá? Acho bem bacana falar isso. E o Glauber sempre ajuda o pessoal dos Guardiões de Campo Grande. É uma união de clubes do bairro. Agora crescemos um pouquinho mais, somos 19 motoclubes que lutam por uma causa nobre. E qual é, meu irmão? Que é a cultura. Valorização da cultura. E aí muita gente fala assim, mas por que a cultura? O que vocês fazem? Cara, a gente já foi até zoado por entregar poesia. Acho engraçado isso. Quando a pessoa não alcança, olha esse corte maneiro também. Quando a pessoa não alcança o que aquilo pode atingir, ela quer zoar. Mas na verdade é ela que não consegue pensar o suficiente. Então a gente já entregou poesia, mas todos os poetas eram do bairro que a gente reside. Então é um movimento cultural, entende? O cara foi fechar o bar no outro dia, um bar que existia há 35 anos, não, vou fechar, não aguento mais. Foi todo mundo para lá para valorizar o bar, que afinal de contas atendeu todo mundo 35 anos. Então tudo que for cultura do bairro, a gente tá aí para apoiar. E ainda assim tem aquele que vira para mim e fala assim, mas por que a cultura? Meu irmão, a gente faz parte de uma cultura chamada cultura biker. Se eu não valorizar a cultura do outro, como é que ele vai valorizar a minha cultura? Não é? E hoje em dia tem o ICC, quer dizer, hoje em dia tem o ICC não, o ICC já existe há 56 anos, se eu não me engano. 56, 58, estou esquecendo. Desculpa, meu presidente Bruno. Mas o ICC já entendeu que bate-bola é cultura, Clóvis, carnaval é cultura, pipa é cultura e motoclube também é cultura. Então abraçou a gente de uma forma maravilhosa e o motoclube hoje em dia no meu bairro é muito mais valorizado em função dessas ações que a gente faz. Sensacional, irmão, sensacional. Irmão, o episódio Rio das Outras. Né? Esse é um episódio que eu quero deixar bem claro, que a gente não está falando aqui de um motoclube sem antes ter pedido permissão. Claro. Eu falei com um diretor regional lá do Rio de Janeiro, aliás, o diretor que o presidente mundial, o Muralha, me indicou. Fala com esse aqui lá, e por mim tá tudo bem, mas fala com ele. Eu conversei com o nosso amigo queridaço Jabur, que é diretor nacional dos Abutres. Então, eu fui conversar com cada um para ver se eu poderia falar desse assunto aqui. Esse foi um assunto muito legal, porque eu me vi numa postura e as pessoas sem entender a minha pegada. Quando aconteceu o episódio lá de Rio das Ostras, onde... Daquela influenciadora, né? Daquela influenciadora. Que gravou falando dos bikers. E meu canal foi invadido também, falando que a gente era mal educado, né? Aí eu fui pesquisar o cara, né, irmão? Ô, gordo, eu já tomei a chave de uma moto quando fez uma besteira dentro da minha festa, né? Eu não era do Falcões, era do outro motoclube. Mas por quê? Porque existe a regra da casa, meu irmão. Você tá entendendo? Então eu vi um monte de gente falar assim, ué, você como cristão tá apoiando os abutres que tiveram uma atitude de violência? Eu falei, acho que você não tá entendendo o que aconteceu. Antes dessa violência teve outra. Os caras estavam só defendendo o território. Qual foi a violência, irmão? Conta pra gente qual foi a violência que teve antes. A violência anterior no mínimo, desconhecer que existe uma regra que em festa de motoclube você não tem que ser um randandã, você não tem que limitar a moto, você não tem que cortar o giro, seja o nome que você queira dar. Mas aquilo ali
pra quem é de motoclube sabe que não se faz. Os caras estavam só preservando isso. E aí vale a pena dizer uma coisa que eles não me pediram para falar isso é da minha percepção. Por relacionamento, né? Conversando com a liderança deles, a galera dos abutres que fizeram aquilo lá foram punidos. O clube não bateu palma, não. Quem bateu palma fui eu. Os caras estão botando na ordem. Eu bati outros da cena também bateram palma, né? Porque... Muitos da cena bateram palma. E quiseram me criticar porque eu era cristão e tá a favor da violência. Não é violência não, meu irmão. É porque eles estavam fazendo a coisa certa. Fazendo a lei ser cumprida. Agora, o pessoal não conseguiu entender muito bem o que aconteceu ali. O que aconteceu antes é que ela não filmou tudo antes, Não filmou tudo. A placa Zoeira 0 tá lá, que ela também sabe, né? Que esse pessoal que vai lá zoar, cortar giro também sabe, né? Que tava tudo avisado, né? Que lá não é evento pra se fazer isso, eles já têm evento pra fazer isso, tem evento específico que você vai lá fazer isso, né? Que você vai lá cortar giro, vai acelerar a moto até o escapamento estourar, né? Então, fora que quantas famílias tinha ali? O perigo. De se escapar, né? Uma moto e machucar alguém. Exato. Então essa influenciadora, né, que eu já conversei aqui nesse programa, a gente tá falando de novo dela, né, que eu nem falo o nome dela, que ela não merece falar o nome dela, mas... Não merece mídia. Não merece, só que o que a gente quer dizer é que os irmãos estavam certos. Isso aí. Né, e que tipo de violência que eles fizeram? Tirar a moto? Porque se teve outras coisas que aconteceram lá dentro do evento, a gente não tá falando disso, a gente tá falando do evento de tirar a chave, né? Sim, isso aí. Então, realmente, os irmãos estão de parabéns. Sabe o que nós vamos fazer, irmãos? Vamos bater uma salva de pau pra esses irmãos. Continue deixando a cena bike em ordem, né? O Pod Gordo Crash não faz alusão à violência, não faz alusão à religião e não faz alusão à política, mas os irmãos estão de parabéns, porque tirar a chave de uma moto não quer dizer nada, né, irmão? Isso aí. E parabéns pela atitude séria dos abutres de punir, porque é regra do clube, puniram. Eu presenciei. Irmão que estava naquela cena, não no dia, né? Depois. E depois estava sem colete, não podia usar o colete. Isso é uma coisa que não veio pra mídia, você tá entendendo? Isso é uma coisa que a gente vê porque a gente tá na cena de verdade. Então, os caras foram punidos e parabéns pra eles. É um motoclube sério. Sim, eu sempre tô com... O Alemão Tatu sempre tá gravando comigo, né? Já gravou comigo aqui no podcast, outros irmãos, né? Quando eu vou lá na sede deles em Ribeirão, o Cuca Mundial me trata... Mano, eu sempre sou bem tratado por esses manos, então não tenho nada que falar deles, certo? Como eu sou muito bem tratado também em outras sedes que eu vou, né? Em outras sedes também, às vezes, eu não sou bem tratado, mas também tem direito de fazer o que você quer da sua casa, né? Isso aí. E... o Pod GordoCast sente honrado em conhecer esses mano. Caio, que rolê do Caio, é? Caio, me diz uma coisa. Você como biker, né? O que tem pra dizer pra essa nação em relação às redes sociais? Você acha que as redes sociais elas estão ajudando os irmãos, não estão ajudando na cena? Diga um pouquinho aí das redes sociais. Eu acho que a rede social tá ajudando sim. Eu fico fazendo várias reflexões sobre isso e percebo que na época que eu comecei era muito mais difícil. O conhecimento era muito mais travado, sabe? As pessoas não entregavam de bandeja. E a explicação era sempre a mesma. Para você conhecer, você tem que estar na pista. Mas isso também não funcionava assim. Às vezes você estava na pista e seguravam a informação, não te davam. Então essa é uma crítica que... Quando eu comecei a comentar as postagens na rede social, eu comecei a fazer para eles. Eu falei assim, ó, o que adianta vocês cobrarem que as pessoas estão fazendo um monte de besteira, não sabem, se elas não tiveram um professor? Porque isso é uma realidade da nossa cultura. Não é? Aqueles primórdios lá, eu admiro eles pra caramba, os caras são nota 1000, mas eles seguravam muito a informação. E aí é muito fácil o outro vir e fazer uma besteira. Aliás, quando eu falo em besteira, eu lembro de um ex-vizinho meu, que no outro dia falou assim pra mim, chegou a ser engraçada a cena, tinha que ser filmada pra vocês verem. Ele fala assim, Caio, comprei um pet lindaço. Aí eu falo assim, tá bom. Tentei sair do assunto, né? Aí ele fala assim, não, mas eu vou lá te mostrar. Eu falei, não, cara, não precisa me mostrar nada, não. Mas você tá desfazendo do meu pet? Eu falei, não tô desfazendo. É porque, isso, assim, né? Não existe pra mim, eu que tô lá dentro do meio da cultura, a gente poder comprar um pet.
Um pet a gente conquista. Não existe moeda chamada conquista. A conquista é com teu esforço, é com teu suor, é você fazendo, servindo ao clube. Então, o cara quis mostrar um pet que era lindaço, que ele comprou na internet. Isso não... Então, assim, mas por que existe essas coisas assim, essa discrepância tanto? Porque existe pouca informação. Então, quando você me pergunta o que vocês acham das redes sociais, eu acho sensacional, cara. Tem críticas a fazer elas? Tem, claro que tem. Mas, assim, eu acho que elas melhoraram muito o conhecimento de uma base grande nossa. Porque antes era muito mais difícil ter esse conhecimento. Que a pessoa, para tomar alguma decisão agora, já está informada. Exatamente. Né? Já assistiu algum vídeo, já leu alguma informação, né? Exatamente. Agora a gente já pode cobrar, porque não, o cara não tá de bobeira. O cara, se não sabe, é porque tá com preguiça de ir lá investigar e ler. E às vezes não pode nem cobrar do mais novo, né? Do prospecto, do PP, né? E o PP vai ser sempre aquele, né? O cara que quer mostrar serviço é o que vai fazer a besteira primeiro. Essa é a verdade. Isso é característica do PP. Mas, como eu não disse, né? Os mais velhos têm que orientar, né? Isso aí. Porque como é que ele vai aprender, né? Ele chegou no rolê agora... Eu sou dessa filosofia aí. Eu concordo com isso. Como é que ele sabe, né? Ele só vai saber se alguém chegar nele e falar, irmão, o que você tá fazendo aí, né? É isso aí. Não é muito legal, né? Deixa eu explicar pra você, a Cena Biker funciona assim, né? Exato. Que, inclusive, irmão, você pode dar um recado aí pra aqueles que estão chegando no rolê, né? Que estão ali de PP, né? Dá um incentivo pra eles aí, né? Porque muita gente gosta de pegar no pé, né? Mas dá um incentivo pra essas pessoas que estão chegando no rolê. Eu penso o seguinte, uma dica pra quem tá começando agora no rolê é primeiro, chegar com humildade. Se você consegue chegar com humildade, você vai conseguir conquistar tudo. Chegar com dedicação, além da humildade, que tenha dedicação a tudo aquilo que está sendo solicitado, porque aquilo que está ali, gente, é para sua formação, não é para brincadeira, não é para zoar o outro, não é para testar, até mesmo testar eu não gosto dessa ideia, não é teste não, aquilo ali é uma formação, que se der bom fruto, amanhã esse cara aí pode ser inclusive o presidente do clube. Vocês já pensaram nisso? Um bom PP bem formado pode ser o presidente do teu clube. E é o biker do futuro, né? É o biker do futuro. Então como é que você vai formar ele de qualquer jeito? Então como é que você vai expor a vida dele? Então como é que você vai, sei lá, passar ele de nível? Não, cara, tem que ser feito com carinho, com atenção, pelo amor de Deus, cara. É um bebê nascendo, né? É um bebê nascendo. Como é que trata um bebê uma criança, né? Exatamente. É, sensacional. Agora dá um recado pros mais velhos, irmão, que estão aí já barbados, né? O que o irmão tem pra dizer pra esses irmãos que estão... Dá um incentivo pra eles também, porque às vezes o cara tá desanimado em casa, né? Tá desanimado no rolê, tá desanimado de andar de moto, tá desanimado com a cena. Dá um recadinho pra esses manos aí também. Você me fez lembrar um pastor muito querido meu, pastor Adiel. Vou mandar esse link dessa nossa entrevista aqui. Legal. O pastor Adiel, quando eu entrei na igreja, ele falou um negócio pra mim sensacional. E afirmo até hoje que ele estava certo. Ele falou assim: Caio, tô vendo que você tá com todo o gás aí. E vou pedir pra você ter o seguinte cuidado. O ponto que você tem que mais ter cuidado é com o crente velho. Por quê, irmão? Porque o crente velho, ele acha que ele já fez tudo que ele poderia fazer. Ele agora já não precisa fazer mais nada, não. Então, da mesma forma, o recado pros mais velhos da Cena Biker é: a história ainda não acabou, irmão. Olha aí, hein? O sino ainda não bateu, meu irmão. Você tá aí e precisa ser exemplo. Não esqueça. Mas eu tô com 80 anos. Cara, as pessoas têm que te aplaudir. Mas você também tem que se permitir isso. Você não pode se esconder, você não pode se... Não. Seriedade até o fim. É isso que eu quero mandar pro pessoal que é mais velho da Cena Biker. Porque se você não for sério, meu irmão, você vai ser motivo de chacota. E aí você parecia ser grande, mas na verdade não é. Sensacional, irmão. Sensacional. Essa camiseta aí, mano, colorida, o que significa essa camiseta aí? Born, eu li Born e eu fiquei curioso. Dá um close nessa camiseta linda. Eu sou apaixonado por essa camiseta, de verdade, gordo. O que significa Born de High aí, mano? Isso aqui é um projeto do Gouveia. Eu vim hoje em homenagem pensando nele. Gouveia, meu querido, olha aqui, ó, tua camisa. Olha aí. Rapaz, isso aqui, o Gouveia... Um abraço, irmão Gouveia. O Gouveia é um estradeiro, assim, acima de todas as médias do Brasil, tá? Ele desce os Estados Unidos todo, imagina. Vem lá do Alasca, imagina, vem descendo tudo, olha aí, hein? Até chegar aqui no Brasil, cruza a América do Sul toda.
E quando ele passou no México, ele fez essa camiseta aqui comemorativa. Quando eu vi o desenho, eu falei, não, eu tenho que ter uma dessa. Até porque eu gosto dessa pegada mais chicana, né, das motos. Eu falei, tá lindaça essa daqui. Pô, Que então, legal, hein? Que Gouveia, projeto, hein? vamos chamar o Gouveia pra vir no programa. Vamos, tá convidado, hein, mano? Pra sentar aqui no Pode GordoCast, hein? Isso tem história pra contar que não acaba. Convidadíssimo. Vamos armar esse biker aqui. Vamos armar Fechou. essa grande entrevista, meu irmão. Fechou. Meu irmão, o Caio, ele é um homem familiar, né? Um homem que tenta seguir a Deus, né? Eu digo tenta porque a nossa pegada é tentar, né? Ninguém nunca tá fazendo nada certo, né? Mas onde que o irmão acha que o Caio tem sempre que aprender? Em qual faceta de ser um biker ou ser um cristão, o Caio tem que sempre olhar para um espelho? Aquilo que o Caio tem que sempre aprender é algo que eu sempre tentei passar para meus alunos, que eu carrego para minha vida, porque eu acho que é algo essencial. Você nunca vai aprender nada se você acha que já sabe tudo. Olha aí, hein? Então, o que o Caio... E assim, não é porque eu conheço essa teoria que eu não falho, eu também falho. Meu irmão me perdoa, eu também falho, meu irmão. Não é? Mas é o seguinte, se eu entender que eu também posso errar, se eu tiver essa humildade, eu vou ser um Caio amanhã melhor. Então, eu acho que isso que o Caio precisa... O Caio já sabe isso, sabe aquilo, sabe? Não, mas ainda falta coisa pra caramba. Se o Caio entender que falta muita coisa ainda pra ele aprender, que ele pode escorregar ali na primeira curva, aí significa que ele realmente está no caminho certo. Agora, quanta gente tem aí que acha que já sabe tudo? Isso é ruim demais, o ser humano ele não sabe de nada, né? O ser humano é um eterno aprendiz. Exato. E a família, irmão? A esposa também gosta de dar um rolê de moto? Como é que é? Manda um abraço aí pra nossa irmã. Um abraço, meu amor, Ellen. Ela já tá pilotando. Olha aí. Contra o meu gosto, vale a pena dizer. Porque você imagina só, você entra numa família de crente, onde o pessoal tem aquela pegada de cuidado, aquela pegada de... E aí você fala assim, a mulher vira pra você e fala, eu quero aprender. Eu falei, tu não vai aprender mesmo, cara. Porque qualquer acidente, o culpado foi o maluco que te ensinou. Não vai aprender. E não queria rolê de jeito nenhum, mano. Não. E ela insistiu, acabou que... Tá bom, vamos lá, vamos aprender, vamos entrar na autoescola. Aí entrou na autoescola, aprendeu, começou a aprender comigo a parte também, tirou a carteira. Rapaz, e hoje em dia a gente já foi pro sul de Minas, já foi pro interior do Rio de Janeiro, já rodamos vários cantos, ela com a moto dela e eu com a minha moto. Sensacional, hein, mano? E agora ela não sai mais, né? Entrou na veia. Agora já era. A moto é um mosquitinho que depois que te pica, meu amigo, já era. E isso independente de cilindrada também, né, irmão? O que o irmão tem a dizer pros bikers que ficam aí no rolê falando que as altas cilindradas, claro, a gente respeita se a pessoa quer andar de Harley, se a pessoa quer andar de 125, né? Mas o importante é o quê, mano? O importante é a gente estar na mesma sintonia. Então, assim, é muito fácil resolver isso. Lá no clube pode qualquer moto. Eu fico brincando que só não pode PCX, né? Porque PCX não é moto. Eu fico brincando do celular, né? Moto de plástico não é moto que não tem embreagem. Meu irmão, quando que moto que não tem embreagem é moto? Não, aí eu desculpa, mas tá fora. Agora, fora isso, é qualquer cilindrada. Por quê? Porque tem uma forma de resolver isso muito fácil. Vai fazer uma viagem? Beleza, as menores cilindradas vão num comboio, as maiores vão no outro comboio. E tá resolvido. Ninguém atrapalha ninguém. Claro. E quando eu falo em comboio, mano, que a gente olha na internet o pessoal falando mal dos comboios, né? Dá um recadinho pra esses mano que gostam de entrar pra falar mal dos comboios, né? O comboio não deixa passar, o comboio é egoísta, eles são tudo... Só porque eles estão no comboio eles se acham grande. Dá um recadinho aí, mano. Então, um recado pra essa galera que eu vejo que detesta colete. Ô, gordo, eu tenho uma pegada forte, eu não sou de me intimidar. Isso é natural meu, sabe? Basta dizer o seguinte, há 2 anos atrás, fecharam a via, que eu tava de carro, não tava de moto, fecharam a via que eu tava passando, o cara falou assim, eu quero aquele carro ali, era o meu. Rapaz, eu pulei pra contramão, ninguém me pegou, então a minha pegada é de reação. Isso daí é natural meu, não tem como, né?
Mas ainda assim, quero te dizer que eu já entrei em algumas páginas e uma galera que não porta colete falando com uma agressividade que eu falo assim, cara, quanto ódio no coração. Nem participou de motoclube, né? Não Muitos participa. deles, né? Não, nunca participaram. É um bando de gente que se une e fala assim, ó, você vai botar o pi, se eu falar um palavrão aqui? Vai botar o pi? Pode falar, não? Não, aqui não tem pi, não. Não tem pi, então não vou falar. Você já viu que o meu canal responde todos, né? Aí os caras falam assim, o motoclube só sabe cagar regra. Meu irmão, regra é fundamental pra tudo na tua vida, cara. Quando é que você acha que regra não é positivo? Então tu é um desregrado. Isso é vantajoso. Então o pessoal cansa de falar isso, sabe? E tem atitudes. Mas não seria um pouco de coragem, de falta de coragem de entrar para andar em grupo, irmão? Eu acho que não é falta de coragem, não, é falta de capacidade. Olha aí. Os caras não têm capacidade para cumprir aquilo que a gente cumpre dentro das nossas regras. Aí junta um monte de gente e fala assim, não, vamos lá, vamos passar de qualquer maneira. Cara, o comboio, ele serve para poder diminuir o risco. Então, se você quer... Não só dentro do motoclube, mas quem tá passando, né? Exatamente. Então, se você quer aumentar o risco, pelo amor de Deus, sai fora de perto de mim, cara. Então, agora mesmo é que eu não quero nem que você fique perto do meu comboio. Mas o pessoal se une com um propósito que é descabível. Não dá pra entender isso, cara. De atacar o rolê de motoclube, né? Exato. Hoje mesmo entrou lá falando, né? Aí vai, porque no meu lá eu respondo todos os comentários, né? Não tenho preguiça e também tenho disposição para responder. Não achando que o gordo não responde, não, que você entrou é toma lá da cá. Isso aí. Né? E se quiser conversar pessoalmente também, a gente conversa. Isso aí. Mas as pessoas que andam de moto sem ter a motoclube, é elogiável, né? Vocês podem andar de moto à vontade. O importante é andar de moto mesmo. Se é bike solo, se é moto casal, se é moto grupo, se é moto amigo, se é motoclube, cada um no seu rolê. É importante andar de moto, né? Entender que eles escolheram aquilo ali para a vida deles. E a gente escolheu isso aqui pra nós. E vamos se respeitar. É só isso, pô. É assim. Exatamente. Você quer andar de moto sozinho, você vai ser respeitado. Agora, falar que você não tem regra, você tem suas regras também. Você vai poder agora subir na guia, vai poder atropelar alguém, vai poder ultrapassar a velocidade. Não vai não, porque hoje é a lei, meu amigo. E com IA ainda, né? Da onde você tá, te pega de longe, né? Multa. Falando em multa, hoje também tem um grande parceiro meu aqui, ó. Bezerra Despachante. Ele é parceiro do Pod GordoCast. Nós estamos agora também envolvidos em fazer documentação junto. Vem aqui, meu irmão, pra eu te mostrar aqui, ó. Dizem que esse cara resolve tudo mesmo, né? Tudo eu não digo, né? Mas tá aqui o Bezerra, ó. Quem precisar de documento, não adianta falar que ele resolve em 24 horas, porque o cara que vende esse peixe aí, né? Também não tá certo, né, Bezerra? Não, é mentiroso. Tá vendo? Existe a mágica, calma que... Isso aí. Tudo tem o tempo Tudo certo, tem o tempo, é o prazo, pessoal. Trabalhar com respiro, precinho camarada, e é isso. Não tem... Mas não tem mágica. Não existe mágica, pessoal. Se o cara vender a mágica, já... Não existe. Vai dar ruim. Mas, por favor, procure o Pod GordoCast nas redes sociais com Bezerra Despachante. Isso aí. Exatamente. Descontos de 10% a 25%, dependendo do serviço, né, Bezerra? Pra fazer esse oba-oba, né? fazer essa brincadeira. Se liga no rolê do Bezerra! Obrigado, viu, Matheus? Fica à vontade aí. Obrigado. Então, realmente, você que é biker, não adianta falar que não tem regras, que vai ter multas, né, irmão? Irmão, o que o Caio gostaria de dizer quando olhasse no retrovisor e desligasse a moto? Quando eu desligo a moto, você tá falando uma figura de a cada dia ou para sempre? Aí o irmão que vai pensar. Eu sempre digo isso. Eu quero no final da vida desligar a moto e falar assim, eu não vou pular pro triciclo. Eu fui a vida inteira motociclista. Porque essa é a minha pegada, é isso que eu fiquei apaixonado e tenho certeza que fiz muito mais bem do que mal.
A gente faz mal por quê? Porque às vezes a gente é injusto. A gente pode agir com uma injustiça? Pode. A gente é ser humano, né? O gordo também faz merda, viu? Não vai achar que o gordo faz merda. Irmão, se você não entendeu que todo mundo erra, pelo amor de Deus, todo mundo erra. Mas assim, tenho certeza que eu já fiz muito mais coisa positiva do que negativa. Tanto o Caio Sem Colete, como você começou a perguntar, o professor, tem várias medalhas lá. E assim como o Caio Motociclista, que vira e mexe, alguém interpela e, pô, Caio, se tu não tivesse me dado aquela dica. Então a gente tem certeza que construiu uma história bacana. E quando o irmão olhar no retrovisor, o que o irmão quer que ele lembre do irmão daqui a 20 anos? Quero que lembre que foi um cara que foi da paz, que sempre tentou orientar, justamente porque sentiu essa pouca orientação lá no início, quando ele começou. E é isso, acho que é isso. É o mais simples pelo mais simples. Sensacional. Nessas viagens, irmão, que o irmão fez, qual foi o lugar mais exótico que o irmão frequentou, inesquecível, que o irmão bateu uma foto na memória e falou, esse lugar realmente foi sensacional? Então, em termos de viagem, em termos de e olha paisagem, que foi lugar bonito, em Goiás, Mato Grosso, é bonito, né? Em termos de imagem, eu vou dizer para você que aquele pôr do sol de Brasília avermelhado não tem, para mim, lugar nenhum igual. É sensacional, né? Lembrando que... chegando ou saindo? No pôr do sol. O pôr do sol. Pôr do sol. Mas lembrando que, assim, eu sou estradeiro, eu não sou trilheiro, né? Tem gente que é trilheira, que pega a sua moto de trilha e vai uma Chapada Diamantina ver coisas sensacionais. Mas de qualquer forma... Não é sobre isso que eu tô falando. Tô falando, né, a estrada. E eu gosto de estrada desde a época da bicicleta. Eu não tinha uma mountain bike, eu tinha uma speed. Então eu sempre fui asfalto, isso daí sempre foi o que mexeu comigo. Acelerar sem não ter o dia de amanhã, testar a moto mesmo e poder ficar um dia inteiro. Já fiz um Iron Butt. Olha aí, conta um pouquinho. Cara, o Iron Butt foi sensacional. Eu ia falar uma coisa que é negativa do Iron Butt, não vou falar não vou estragar os amigos que fazem, que continuam fazendo, mas o Iron Butt, cara, a gente fica 24 horas em cima da moto. Você para só para abastecer. Imagina o que você fazer isso. Tu tem que ter muita paixão pela moto. Não é? Tem que gostar muito. Saí do Rio, fui para Brasília, de Brasília fui para Correntina, na Bahia, voltei um pedaço. É isso, você... Qual foi o maior livramento que você viveu na estrada que acredita que realmente Deus agiu por você? Muitos rolês desse... Qual foi o maior livramento? Então, te confesso que um livramento eu não estou me recordando, mas eu já tenho bem marcado o que foi a situação mais perigosa que eu já passei. Qual? E foi ano passado, quando eu fui visitar o meu amigo Índio Estradeiro. Fala aí, Índio. Dei uma volta lá pelo sul do Brasil, cheguei em Pelotas, e o Índio é aquela figura que te recebe assim com costela de ovelha feita no chão, que coisa maravilhosa. Hospitaleiro, né? Hospitaleiro demais. E aí ele fala assim... Pensamento biker, né? Pensamento biker. O verdadeiro biker é hospitaleiro, não é, irmão? Completamente. Quando a gente anda por aí e vê que o cara é hospitaleiro, você fala, esse tem um espírito biker, né? Exato. O Índio dá aula sobre isso. O Índio não é mole, não. E me ensinou um ponto lá. Me ensinou um ponto que não é o que eu vou comentar aqui agora, mas assim, não é que eu não soubesse. É que se você ficar distraído, você cai na pegadinha, você tá entendendo? Então, assim, eu sabia que tem atitude que a gente não deve ter, mas o emocional me tomou tanto conta que eu acabei escorregando pela metade. Aí ele achou que eu tava errando, mas não é isso, é que eu tava numa esfera emocional diferente, eu não tava normal. Mas a viagem faz isso com a gente. O grande barato da estrada, anota essa daí também, é que ela te testa o tempo todo. Então é isso que faz você crescer. Você acha que já sabe? Pronto, aí o emocional vem com um determinado ponto e, caraca, ó, tem que fortalecer nesse ponto aí. A estrada é maravilhosa, não tem nada melhor do que a estrada. E às vezes até o mesmo lugar que você já passou uma ou duas vezes, né? Exatamente. Você aprende, né? Exatamente. Nossa, eu passei agora por essa curva, mas não sabia, né, que era assim. E aí eu saio da casa do Índio, a gente indo pra Porto Alegre, embaixo de chuva.
Porque o cara que é motociclista de verdade, até isso ele se permite, né? Ele sai até quando a chuva tá caindo. Não, mas vai ser hoje, é hoje que a gente vai subir para Porto Alegre. Não é a chuva que vai impedir ele. Vai chover hoje, vai, Exato. legal, a chuva vai chover hoje. E Tá o meu pneu, eu já tinha rodado mais de 3.000 km, e o meu pneu já estava muito gasto. Naquela pista, quando a gente sai de Pelotas, não sei se o pessoal tem esse conhecimento, muitos têm. Eu sei que o pessoal que assiste o programa, o pessoal raiz, pesado pra caramba, quando sai de Pelotas começa a subir, é uma reta de 200 quilômetros. Imagina 200 quilômetros só de reta. É muito agradável, né? Tem a coisa peculiar disso aí. Certo. E aí nós estávamos em 4 motos, mas o meu pneu estava gasto. A chuva caía torrencialmente. Eu não consegui passar de 80 km por hora. E os meus amigos, por estar embaixo daquela tempestade, também não estavam andando acelerado. Eram pessoas experientes e estavam andando a 90. Mas eu fui ficando para trás. Esse pouquinho não me permitia. Eu chegava a 82, gordo, a minha moto derrapava. Então você teve que ir bem na moral mesmo, pô. E deu aquela sensação de assim, caraca, se eu não fizer isso, eu vou ficar para trás, não tem outro jeito. Eles não estão nem vendo por que eu tô ficando para trás. Eles não sabem. Eles não têm culpa nisso, né? Gordo, eu escorreguei 17 vezes. Caramba, eu contei, mano. 17 vezes. Então, eu não vou tratar isso como livramento. Mas aquela foi a situação mais perigosa que eu já passei. Mas o irmão pode encarar que essas 17 quedas talvez te livrou lá na frente de um acidente maior. Então, foram 17 escorregões, foi em queda, mas não né? caí. Nenhuma delas eu caí, né? A moto saiu, caraca... Quem sabe, irmão, não se livrou de uma lá na frente, né? Então, aí, o que a gente percebeu? Na verdade, essa história do pneu careca, ela começa quando eu já saio do Rio de Janeiro e desço. Né? Que a moto de um amigo meu, uma 150, me obrigou a andar mais devagar. Porque se meu pneu acaba em Pelotas, eu ia ter dificuldade. Meu pneu só acabou em Porto Alegre. Então foi um livramento, né? Aí lá a gente conseguiu ter pneu para botar na minha moto e foi... Teve que andar mais Deus devagar. conduzindo, meu irmão. É. E Caio, olhe diretamente para aquela câmera e diga uma mensagem para aqueles motociclistas que estão perdidos na cena e que esperança, né, você dá para eles procurando um novo propósito como Caio, como líder e como biker. Diga para eles, irmão. Então, esse pessoal que está perdido na cena, eu diria que primeiro tem que tentar conhecer o que existe de fato na cena. Independente, gordo, se a gente está falando de algo que é desvalorizado ou não, né? Mas a primeira coisa que eu sempre converso com todo mundo para que a gente entenda o que está acontecendo é entender que no Brasil existem 5 segmentos. No Brasil não existe só um tipo de motociclista, não. Tem, no mínimo, 5. E aí, qual deles você quer seguir? Você quer ser o cara 1%? Você quer ser o cara família? Cada um desses tem uma característica. E se ele estiver perdido na vida, irmão? Ele está perambulando num rolê perdido na vida, como homem. O que você tem para dizer para ele? Se ele está perdido na vida, aí eu sou obrigado a dizer que só tem um caminho. Só tem um que salva. Aí você tem que conhecer as palavras sagradas, aí você tem que conhecer Jesus. Tá perdido na vida, meu irmão? Vá conhecer o testamento mais importante que foi deixado para nós. O jornal mais atualizado que existe. Você vai ler ele todos os dias vai ter algo que vai tocar o seu coração. Se você fugir disso, meu irmão, é porque você não está querendo se encontrar na vida. Sensacional, sensacional. Irmão, se vários presidentes virassem pro Caio e dissessem, Caio, hoje a fé e a cultura biker andam juntos, o que vocês responderiam para eles? Será que a cultura biker e o modo de fé anda junto? Então, o cara que não entendeu hoje a importância deles andarem juntos é um cara que tá ficando para trás. É um cara que tá querendo, inclusive, se perder na vida, conforme a pergunta anterior. Olha aí, hein? Porque, na verdade, cara, a gente não tá aí para colocar doutrina em ninguém. A gente não tá aí para levar as pessoas para nossa igreja. A gente tá aí só para levar uma palavra de sabedoria que vem do Criador do planeta.
Então, se você não quer isso no seu coração, na sua vida, meu irmão, então você não quer nada. Sensacional. Se fosse para tirar o chapéu para alguém no rolê, quem você tiraria? Rapaz, eu sou muito fã de um cara que as pessoas falam assim, não vou falar o nome dele, então vou só figurar, tá? O pessoal fala assim, fulano é um mecânico sensacional. Pô, esse cara é um mecânico que foi meu professor. Aí tem vários quase não. Foi meu professor na mecânica. Eu devo muito a ele na mecânica. Aí outros falam assim, ó, não, ele é um cara que fundou um clube que é reconhecido. Não, esse é um cara sério, esse daí é um clubista nato, esse cara é um cara grande. E não que eu não reconheça esses dois valores nele, mas eu tenho uma outra coisa a dizer sobre essa pessoa. O que, irmão? Na verdade, ele é um ser humano sensacional. Todas as vezes que eu sento para conversar com ele... Não é só um bom mecânico. Não é só mecânico, não é só motoclubista. Não é só biker. Ele é um ser humano acima da média. Pobre daqueles que ainda não conseguiram conversar com o nosso querido amigo Cadáver. Tô falando do Gente Cadáver. boníssima, já veio aqui no Pode Gordocast, né, mano? Que ser humano, hein? Exatamente. Que humildade. Não é? Pela grandeza. Sabe muito, é humilde, sabe tratar com as palavras. Tem hora que você vê ele parar 1 segundo. Não sei, isso vai da percepção de cada um. Eu percebo até 1 segundo que ele fala assim, ó. Aí para pra pensar. Sabe o que é aquele parar pra pensar? É o cuidado com as palavras. Ele é muito inteligente. É um cara que muito, não. Ele não muita quer. Empatia ali, ele não né? quer invadir aquilo que ele não pode. É uma sabedoria em pessoa. Eu sou fã do Cadáver. E vai ter a parte 2 aqui dele, dos Lobos, hein? É mesmo? Vou lá. Na verdade, eu vou lá no Rio atrás dele pra fazer a parte 2 lá. Um abraço, meu irmão Cadáver, aos Lobos, Motoclube que estiveram aqui. Fantástico. Meu irmão, se fosse pra você olhar pra vida do Caio, aquele homem de antes, né? Aquele Caio que teve uma história lá no passado, e você encontrasse ele, o que você diria para aquele homem? Rapaz, quanta coisa você passou, hein? Olha... Que conselho você daria para ele? O conselho... Eu no passado, né? Você encontraria esse homem do passado, Caio. Então, o conselho que eu daria para ele é: continue convicto de todas as coisas que você faz, não se arrependa, porque tudo é aprendizado de vida. Essa é a dica. Olha aí, sensacional. Caio, é enorme prazer ter você aqui, meu irmão. Vai ter fotos ainda que nós vamos anexar, vídeos, né, nesse podcast. Realmente, pro Pod Gordocast foi um grande privilégio. O Caio, que se tornou meu amigo fora daqui, ajuda o Gordo, vocês nem imaginam, né? E realmente o Pod Gordocast está muito satisfeito que o Caio está aqui nessa mesa. Para mim foi uma grande honra e um grande privilégio, irmão. Meu irmão, a honra é toda minha. Quantas pessoas aqui sensacionais a gente já viu sentar aqui, pessoas de verdade da cena bike, como o Parafuso. Eu sou fã do Parafuso também. Um abraço ao meu irmão Parafuso também. Tá na hora da parte 2 também. Então, pessoas que a gente sabe que vivencia ali de perto a cena bike, faz tudo da melhor maneira possível, que às vezes até esquece da própria vida para poder viver essa vida biker, que se confunde com a vida dele, e isso às vezes atinge as nossas famílias, Gordo. Porque às vezes você tá sendo um biker no fogão, que não era pra ser biker ali no fogão, pô. Tem momento pra tudo. Mas deixa eu explicar uma coisa para as famílias que não entendem isso. A gente é apaixonado por isso que a gente faz. Isso daí é uma cultura que tá dentro do nosso sangue, que a gente não sabe como entrou, quando foi que entrou, por que entrou. A gente só sabe que isso foi transformado em amor. Olha aí. Então a gente não consegue viver sem isso. Então, explicação para as famílias. Olha aí, sensacional. Os últimos palavras no Pod Gordocast aí para a nação. Dá um recadinho para a nação biker aí, né? Os seus últimos dizeres dentro desse programa aí, irmão. Fala aí, ó. Nação biker, eu sou apaixonado por todos vocês. Quem faz certo, quem faz errado, até porque esse negócio de certo ou errado, a gente acaba julgando o outro, e aí é que está o maior erro. A gente não deve ficar julgando o outro, né? Com relação a, vamos falar assim, de clubes que fazem algo que é aceito, algo que não é aceito,
Todos nós temos amigos dentro de todos os clubes. Olha aí. Então é a hora da gente refletir assim, ó, não vamos taxar o clube como errado, não. A gente tem um amigo lá dentro e, pô, vamos se abraçar, vamos tentar ajudar aquele irmão, né? Vamos tentar ajudar aquele irmão, vamos tentar ajudar aquela circunstância ali, aquele direcionamento que o clube está tendo. Vamos tentar ver com bons olhos. Porque é isso que vai fazer a diferença da gente poder viver em paz. Não importa se o cara está fazendo uma coisa que não é aquilo que a gente entende ser o mais certo, né? Vira e mexe, tem um clube grande aí que é atacado e coisa e tal. Cara, eu tenho certeza que todo mundo tem amigos lá dentro. E tem que escutar todos os lados antes de tomar partido, né, irmão? Exatamente. E se não escutou, é bom, né? Não dá opinião também. Não dá opinião, não. Primeiro escuta um lado, escuta o outro. Mas a grande questão que eu quero colocar é, cara, pega esse cara que é teu amigo e vai plantando a sementinha do bem. Planta essa semente para ele contaminar os outros. Olha e tudo aí. ir mudando. E entenda que cada segmento tem a sua característica. Talvez o clube dele seja sempre desse formato, porque eles escolheram ser assim. E é só isso. Sensacional, irmão. Em relação ao programa, tem alguma coisa para falar em relação ao programa? Esse programa aqui é maravilhoso, eu sou fã dele, eu acompanho tudo, escrevo, curto, compartilho, e já teve até situações de entrevista aqui que eu mandei pro meu clube, pro nosso grupo lá do WhatsApp do clube. Ó, assiste isso aqui, ó, olha esse pedaço aqui, ó, pra vocês entenderem como é que a gente tem que agir. E é isso, é uma referência. O Pod GordoCast é inteiramente grato a todos os irmãos que têm feito esse programa acontecer, porque aqui só acontece porque os irmãos estão curtindo, né? O gordo é andorinha. Andorinha não faz verão, andorinha gorda ainda. Mas é assim, meus irmãos. Quero mandar um abraço para uma pessoa muito querida nossa. Fica à vontade, irmão. Tenho certeza que teve aqui no outro dia, eu vi. Fica à vontade. E às vezes eu vejo que as pessoas não entendem ela completamente. Sabe? Mas assim, é uma pessoa que leva uma vida digna, de uma personalidade forte e não fala besteira. Ela é realista. A gente tem que aprender mais a entender as pessoas que são realistas. Quem é, mano? Às vezes a gente não consegue. Pô, é realismo demais, aí estremece as estruturas. Tô falando da Rosa. Rosa, um abraço muito carinhoso por você. Te admiro enquanto motociclista e ser humano que você é. Ah, essa aí também virou minha mãe. Ela falou, arrumei um filho gordo nessa idade. Um abraço à minha irmã. Né? O motoclube dela tem crescido muito. A Rosa Estradeira, um abraço. Um abraço às irmãs da Rosa, né? Isso. Irmão, vocês têm algum grito de guerra, algum hino do motoclube? Mas antes de falar, tem ou não? Só responde. Não, até tem, mas a gente só pode dar em conjunto. Ah, então mas nós vamos postar depois, pode ser? Fechou. Agora me diz uma coisa, irmão. Antes de eu encerrar com os meus dizeres, o irmão está numa viagem com uma moto, né? Vários quilômetros, vários dias andando, e a moto quebrou, e o irmão está na madrugada, só o irmão e o Criador. O que o irmão diria para ele? Senhor, faça aquilo que o Senhor sempre faz na minha vida. E não posso dizer que me surpreende. Eu já compreendi que você transforma a minha vida positivamente e o milagre vai acontecer aqui. Isso é toda hora, gordo. Sensacional. A gente estava voltando... A gente estava indo para o sul, o pneu da moto do Waterloo, meu afilhado Waterloo, presidente dos Matetes, furou, e aí ele teve que jogar a moto no capinzal. Imagina, eu olhei o retrovisor naquela hora, o senhor, não fui eu, o senhor me fez olhar o retrovisor naquele segundo e ver meu irmão jogando a moto. Por quê? Porque o pneu furou, ele ia se ralar todo, era melhor ir pra grama, né? E aí naquele momento ali, rapaz, a gente foi tentar trocar o pneu e não dava, não tinha câmera de ar. A câmera de ar que a gente já tinha utilizado, não tinha... As circunstâncias eram horríveis. E todo mundo que passava ali não parava. Era uma autoestrada, mato de um lado, mato do outro, já estava começando a escurecer e o frio ali invadir pra gente, ia ser brabo aquele dia, ia ser muito brabo. Sensacional, hein? É um prazer, meu irmão. Pode terminar? Fica à vontade. E aí, o que aconteceu naquele momento? Chegou um cara numa Big Tray, o pessoal me zoa até hoje, que eu gosto de zoar as Big Tray, né? Chegou um cara numa Big Tray e falou assim, não, eu resolvo isso daí pra você. Não, mas tem que ser o câmera já. Não, eu tô com 2 aqui. Não, mas tem que ter o negócio pra encher. Não, eu trouxe também. Cara, como é que você tem
tudo que a gente precisa. Só o senhor responde, né? Olha aí, o cara chegou com tudo que vocês precisavam. E aí ele fala assim, ó, é porque hoje de manhã eu passei exatamente por isso, eu prometi que nunca mais ia andar sem essas coisas. E aí ele serviu a gente. Quer dizer, o senhor faz maravilha nas nossas vidas. Sensacional. E o Pod Gordocast tá honrado em ter você aqui, aí tem meu parceiro Bezerra, né? Eu sou o Pod Gordocast. Se liga no rolê. Se liga nesse grande rolê. Muito obrigado, Caio. Deus e basta! Então tira o pé do chão. A sua imagem e semelhança, e ele o usa pra satisfação do seu próprio eu. Pra servir o seu orgulho, seu desejo e prazer, e ele o acessa e controla como bem entender. Deus não suas próprias determinações. Ele é adorado simplesmente porque ele é. Sem trocas e barganhas, negócios ou esquemas, de tudo ele sabe ver, ninguém nada pode enganar. Deus não pode ser mudado. A revolução começou. Vamos espalhar onde for, que a única verdade é de Deus é Deus e basta. Já a revolução começou. Vamos espalhar onde for, que a única verdade é de Deus. Mais uma vez o Pod Gordocast entra para a história da nação biker. Que privilégio! Venho por meio da minha voz dizer muito obrigado a toda a nação biker. Muito obrigado a cada seguidor que tem seguido e elogiado o programa. Muito obrigado ao irmão Caio. Muito obrigado a todos os irmãos que estão acompanhando e fazendo o programa acontecer. É digno de nota que o Pod Gordocast ou Robson Nunes não tem nenhuma responsabilidade dada a esse programa. Nenhuma declaração, muito menos jurídica. É digno de nota também falar que o Robson Nunes, o Pod Gordocast, não faz nenhum tipo de alusão a qualquer religião. Que o rolê é para falar de motoclube. Então, se liga nesse grande rolê.